A gente fez uma mesa só para começar aí a homenagem, né? Muita gente quer também falar, tem no vídeo os depoimentos muito bonitos. E a gente, então, a mesa de abertura eu compus com o professor Reinaldo, diretor da escola, o Helder pela Ampepro, né, e o Bornia pela Bepro. Então, a ideia é mostrar a importância para o departamento, para a escola, e para a engenharia de produção, né? Então, aí as duas associações, né, mais ligada à pós-graduação e a Ambev, que é a nacional, falando um pouco aí da dimensão do Fleury, né? Essa homenagem é, assim, em primeiro lugar, resgatar a sua contribuição para o departamento, né, Fleury? Eu acho que a sua contribuição para o departamento é muito grande. Falar primeiro do Fleury, que a gente ajudou a construir o PRO como ele é, né? O Fleury foi chefe por 4 gestões, né? Eu, no começo da segunda, sei o quanto complexo e você, por 4 gestões, né, assumiu o departamento, assumiu a liderança. Em 88, Fleury, você já era titular. Esse foi um bom número. 88. Então, foi uma trajetória, né, não só de estruturação do nosso curso, do nosso departamento, e ajudando a estruturar a engenharia de produção no Brasil e colocar a gente também na comunidade internacional de pesquisa. Eu acho que você tem toda essa dimensão. Para ter uma ideia, né, falar dos números é sempre uma visão limitada, né? Mas o Fleury formou 26 doutores, dentre eles, muitos aqui são docentes de primeira grandeza de vários programas do país, né? Foram 16 mestres, 11 livros, né? Essa presença muito grande nas associações internacionais, como vice-presidente do POMES. Então, acho que essa dimensão toda que a gente tem na engenharia de produção do Fleury, a gente ganhou isso no PRO, né? A gente respira isso no PRO todo dia. A boa parte do reconhecimento do nosso departamento, quer na graduação, quer na pesquisa, vem aí desse lastro de 5 décadas do Fleury, né? E esse lastro não é uma coisa assim, o Fleury contribuiu lá atrás, a melhor tese que eu já li, que o Salerno falou, mas ele contribui até hoje, né? Ele está no estado da arte, ele é a presença nos fóruns de internacionalização do mundo quando se fala de Brasil, né? Eu lembro que há 2 Euromas atrás, o Ferdos fazia palestra de abertura e ele mostrou um mapa, né, de pessoas que discutiam internacionalização, e no hemisfério sul aparecia o Fleury, o Afonso Fleury, tirei até foto e mandei para ele. Então, assim, não é uma coisa pontual, né? Como é que você consegue fazer uma carreira longeva? Acho que é inspiradora, quase todo mundo que está aqui é docente, né? Como é que você consegue fazer uma carreira longeva e de contribuição, né? Que não é aquele que ficou, ele continua orientando, né? A gente tem aqui um orientado recente dele, ele continua orientando, continua publicando, continua pesquisando e continua fazendo teoria, como todos nós aqui. Ele não se colocou na posição de professor sênior, que é alguém que está ajudando, ele continua alguém super ativo na pesquisa, né? Então, acho que isso é uma inspiração, né? Uma inspiração de carreira que não só ajudou muitos aqui a tomarem a decisão da carreira acadêmica, mas também até hoje ajuda a contribuir, né? Nós estamos mudando as áreas do PRO, né? Está lá o Fleury ajudando a fazer essa discussão, a pensar a engenharia de produção para o futuro, reformular, né? Então, acho que essa inquietação teórica, acadêmica, e essa generosidade que ele teve com todos esses pesquisadores que estão aqui, que de alguma forma foram tocados por ele na vida acadêmica, eu acho que é algo muito importante de mérito, de homenagem, né? Não quero falar muito, porque a ideia, a gente já tem o vídeo, a gente já tem outras formas, e quero logo passar a palavra, então, para os outros membros da mesa aí de abertura. Vamos começar com o Helder, da Ampepro. Helder,
Fala um pouquinho para a gente do Fleury, da dimensão dele para a engenharia de produção. Oi, Marli, muito obrigado, viu? Saúdo a todos aqui presentes aqui. Um grande abraço para o Fleury, viu, Fleury? Eu, assim, diferente de muitos aqui, eu não tive a felicidade de ter sido aluno do Fleury, né? Eu vim a conhecer o Fleury em outro contexto, já no contexto da atuação dele na engenharia de produção no Brasil, né, organizando o evento do Energep, que ocorreu na USP, né, na década de início dos anos 2000, né? E para mim foi uma referência muito grande, né? Não só para mim, mas eu tenho certeza que para todos os pesquisadores que hoje atuam no Brasil na área de produção, ou não para todos, ou para a maioria deles, né? O professor Fleury é uma grande referência, é uma grande fonte de inspiração, viu, Fleury? E, assim, um ponto que eu acho que é importante, né? Eu me sinto muito à vontade para falar, né? Sobre esse professor Fleury aqui. Ele foi homenageado pela Ampepro, né? Logo, há uns 3, 4 anos atrás, né? Logo no início da premiação da Ampepro, ele foi homenageado com um reconhecimento da Ampepro pela contribuição dele para a pesquisa e pós-graduação no Brasil, né? Esse evento que a Marli comentou, né, foi o Aroma de 2016, não foi, Marli? Na Noruega, né? O FEP estava fazendo a palestra, era o invite speaker, a palestra principal do evento, né? Ele colocou um conjunto lá de uns 15 nomes de colaboradores ou de pessoas de representatividade em azul, que eram da Europa, mais uns 20 na fonte colorida em preto, né, dos Estados Unidos, e tinha só um solitário lá em vermelho, lá, né, que era o professor Fleury, né? Então, o reconhecimento, quer dizer, isso para mim chamou muita atenção, o reconhecimento da comunidade internacional, não só aqui da nossa comunidade no Brasil, né, mas da comunidade internacional, da importância do professor Fleury para a pesquisa, para a pós-graduação, para o desenvolvimento científico, tecnológico, para a inovação. E é o que, como a Marli colocou, né, o professor Fleury é uma pessoa muito inquieta, né, curiosa, né, ainda uma curiosidade científica muito forte. Mais cedo aqui estava perguntando aqui sobre o evento de inovação, quer saber o que está acontecendo. E assim é uma fonte de motivação para todos nós da área de engenharia de produção no Brasil. Fico muito feliz e honrado de estar aqui podendo falar essas palavras ao professor Fleury, né? Eu fui convidado, né, para registrar isso no vídeo, né? Eu estava com um problema de saúde e pedi a um outro colega para fazer na Ampepro, e acaba que possivelmente tem 2 vídeos aí da Ampepro comentando o professor Fleury aí, tá bom? Então, isso é para ver a importância que a gente na Ampepro atribui à figura do professor Fleury como uma fonte de inspiração para nós na engenharia de produção, tá bom? É isso aí, Fleury. Abraço grande. Olha, vamos ter muitos eventos juntos ainda, se Deus quiser. Tá bom? Estamos juntos aí. Obrigada, Helder, pela colaboração e pela presença. E já passo a palavra para o Bornia, pela Bepro. Vamos lá. Obrigado. Eu também já gravei o vídeo, né, comentando sobre o professor Fleury, sem dúvida nenhuma, um dos principais nomes da engenharia de produção do Brasil. Também não fui aluno do professor Fleury, também conheci Energeps e INSEPs. Fico muito feliz que o ano passado, né, o professor Fleury, isso que a Marli e o Helder estavam falando, o professor Fleury fez uma palestra no Energep, participou do Energep, falando em transformação digital e reestruturação da indústria no Brasil, quer dizer, sempre com temas atuais, contribuindo aí com a engenharia de produção. Né, a Bepro, eu já falei no vídeo, né, vou ser repetitivo, né, mas a Bepro deu a menção rosa bepriana para o professor Fleury em decorrência dessa grande contribuição que ele deu para a área e continua dando, contribuindo, e esperamos que ainda por mais 50 anos aí continue, pelo menos. Muito obrigado, professor Fleury. Obrigado, Marli. Se a tecnologia assim o permitir. Nunca se sabe, né? Não se sabe. Pode ser até mais. Estamos inovando aí, quem sabe? Estamos brigando. Obrigado, Marli.
E lembrando, né, além da palestra, né, Alder, nós fizemos aquele ciclo de palestras para discussão de engenharia de produção pela Ampep também, falamos de transformação digital. O Fleury que organizou, né, todo o debate, né, no formato que a gente fez, né, que tinha o povo que defendia uma postura e outra, né, foi ele que organizou também todo esse processo de debate, né. Depois veio a parte de empreendedorismo, mas ele pensou aí todo o ciclo de debates que a gente espera aí dar continuidade depois, né? O professor Reinaldo chegou. Professor, não estou te vendo. Estou aqui, Marli. Ah, legal. Vou falar agora um pouquinho? Professor Reinaldo, perspectiva da Escola Politécnica. Obrigada, professor, pela presença. Obrigado, Marli. Eu só queria, primeiramente, me desculpar. Eu estava numa outra reunião agora há pouco, onde eu era, a reunião da FAPESP, onde eu era relator, então não consegui nem escapar da reunião para chegar a tempo nessa. Mas eu fico muito contente aqui em ver o departamento homenageando aí o professor Fleury por toda a carreira dele, por todas as coisas que ele fez e continua fazendo, contribuindo para a área, para o departamento e para a escola. E só ouvir os depoimentos que a gente já está ouvindo nos mostra bem claramente a importância do trabalho que o professor Fleury fez e continua fazendo, né? Então, queria só parabenizar e dar um abraço da diretoria ao Fleury. Tá? Obrigado, Marli. Obrigada, professor. E agora a gente vai passar a palavra para o homenageado, né? E eu lembro que a Tereza, quando ela assumiu a FGV, eu estava assistindo, né? E aí eu lembro que você comentou, né, que tinha aquele ditado, né, que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, que você parafraseou e falou assim, do lado de uma grande mulher há sempre um grande homem, né? Então a Tereza está aqui, a gente quer te escutar também, né? Vou passar primeiro a palavra para o Fleury, depois para a Tereza. Bom, Marli, muitíssimo obrigado. Eu não posso deixar de iniciar sem agradecer imensamente, do fundo do meu coração, a todos que assumiram essa iniciativa e que transformaram num momento, para mim, meio mágico. Eu agradeço muito, porque realmente é muito especial. Então, Marli, muito obrigado. Quero agradecer a todo o corpo técnico que te ajudou aí e também cumprimentar o meu diretor, a partir de amanhã, Reinaldo Júdice, aos ex-diretores José Roberto Cardoso e Ivan Sandoval Faleiros. Eu queria agradecer muito pela distinção que me concedem de estar presentes nesse ato. E eu só queria colocar que, para mim, foi um privilégio trabalhar esses 50 anos na USP. Por um desses acasos da natureza, eu, de alguma forma, fiquei encantado e continuo encantado com a dinâmica do ambiente acadêmico. Como toda organização, não é isenta de conflitos, tá? Mas é uma comunidade que se organiza de uma maneira completamente diferente, tá? Com muita questão de debate, de respeito às ideias das outras pessoas, com a valorização de pensamentos novos e assim por diante. Então, acho que isso é muito, muito especial. E, particularmente, a USP, porque a questão da USP trabalhar com pesquisa, ensino e extensão abre um fertilíssimo campo de trabalho para quem quiser se desenvolver. Tá? E eu acho que esse é um ponto que a USP tem um contexto absolutamente específico. Muito, muito bom. E eu acho que a USP é meio uma organização bottom-up, que as pessoas que estão em todas as posições têm o que dizer e como influenciar a dinâmica da USP. Tá? Queria, depois,
agradecer muito aos meus guias, os meus gurus, tá? Mencionar, começando pelo professor Rui Leme. Agora, eu queria colocar aqui, durante toda a minha trajetória, a dinâmica de discussão com os meus colegas de departamento e com os da Poli também, de uma maneira geral, foi fundamental para eu ir aprendendo. Quer dizer, esse processo de aprendizagem é permanente e, num contexto como a USP, é altamente valorizado, tá? E propicia muita coisa nova. Tá? E aí eu queria só também colocar uma questão que eu acho que os acadêmicos têm que ser necessariamente internacionais. Tá? A ciência, nem tecnologia é uma coisa local, e o internacional é extremamente importante. Então, eu aprendi muito com vários professores internacionais, continuo aprendendo com diferentes instituições com as quais mantive e mantenho relações. E, é claro, eu tive uma condição absolutamente particular no meu projeto, que foi a Maria Tereza, tá? Que, além de estar ligado por relações de cumplicidade pelo casamento, tá? A gente tem várias competências comuns e algumas competências bastante diferenciadas. Tá? A Tereza tem uma capacidade de gestão e uma capacidade de antever e projetar coisas que eu não tenho, em compensação eu tenho um pouco mais de paciência para trabalhar no operacional, como todo engenheiro. Então, acho que a gente se complementou muito e ela é parte integrante desses 50 anos, sem os quais eu não teria chegado aqui. Finalmente, queria dar só uma colocação sobre engenharia de produção, tá? Que eu acho que é um campo absolutamente fascinante, né? Dinâmico, multidisciplinar, que são características que eu valorizo muito. Eu tive a oportunidade de acompanhar a transição da engenharia de produção taylorista-fordista para uma transição para um modelo Lean, né, mais japonês, vamos dizer, e agora estamos acompanhando a transição para uma nova fase da engenharia de produção, onde a questão digital é fundamental. Né? O digital acelerado pela pandemia, e agora eu não sei muito bem qual é o impacto, pelo impacto da guerra. Né? Quer dizer, a engenharia de produção tem que se reinventar, né? Tem que se redefinir, tá? A cada mudança de contexto de operação. Tá? Eu acho que isso é extraordinariamente fascinante. Para fechar, para não esticar muito também, eu queria agradecer muito a todos, queria agradecer ao Helder, queria agradecer ao César e colocar o seguinte: eu acho que, na atual condição, todo mundo acha, ele tem 50 anos de experiência, né? Vai me dar algum conselho, tá? Eu acho que eu não estou muito em condição de dar muitos conselhos. Eu só queria dizer que nós temos aqui um novo role model, né? Que eu acho que essa pessoa que pode dar conselho, que é a Marli, né? A Marli, que é hoje uma das pesquisadoras internacionalmente mais reconhecidas, né? Classificada entre os 1000 pesquisadores de maior relevância. Tá? E eu acho que, além disso, dessa capacidade dela, ela está gerindo o departamento de uma maneira muito competente, com grande empatia e fazendo toda uma articulação muito, muito interessante. Eu queria, inclusive, parabenizar a Marli nesse contexto e falar como eu estou feliz ao ver o departamento articulado de novo. Então, o último agradecimento que eu queria era fazer
a todos vocês que estão dedicando um pouco do seu tempo, tá, para essa cerimônia, tá, num contexto tão complexo e dramático como a gente está vivendo hoje. Tá? Vamos esperar que as coisas para o futuro se acalmem e a gente ache soluções mais dignas e mais humanas, tá? Para toda a nossa sociedade. Muito obrigado, Marli. Eu que agradeço, nossa, Flori, palavras bonitas, obrigada. E a gente não precisa de conselho, mas precisa você no debate todo de redesenho desse desafio que a gente está na engenharia de produção, né? Desde o começo da gestão, né? Tanto eu como o Eduardo, a gente tem chamado muito essa sua reflexão, né? Eu acho que não é conselho, mas é uma reflexão da transformação e do debate. Eu acho que a gente precisa muito desse seu conhecimento, estado da arte que você tem para o debate. Então, não é conselho, é debate, né? Falando aí um pouco desse nosso ambiente plural da universidade, né? Que apesar das dificuldades a gente mantém, né? E para discutir engenharia de produção, né? Acho que o Helder, César concordam, né? E que a engenharia de produção está num momento, inclusive, desafiador, né? É importante, mas também é desafiador, porque as transformações são muito profundas e a gente precisa se enxergar nessas transformações. Então, preciso muito aí de você no debate. Passo a palavra para a Tereza. Tereza. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, e eu queria cumprimentar todo mundo que me antecedeu, tá certo? Acho que foi, assim, realmente um privilégio. A gente está aqui com pessoas tão graduadas dentro da engenharia de produção, desde o diretor, do Reinaldo Júdice, tá certo? Ao Helder, ao Antônio Bonin, e o pessoal todo, e principalmente você, né, Marli? Acho que foi muito especial você estar organizando essa homenagem ao Afonso hoje. E, bom, eu queria começar falando, a minha fala vai ser bem rapidinha, primeiro uma correção. Do jeito que o Afonso colocou, parece que eu tive grandes lideranças e tal, mas meio no contrário. O Afonso é o cabeça do casal e liderou uma série de nossos projetos, principalmente todos esses projetos de internacionalização, que quando os meninos cresceram, eu pude mergulhar de cabeça. Mas a gente realmente sempre gostou muito da questão de estar inserido no Brasil, mas fazendo parte dessa comunidade internacional. Desde a década de 70, quando a gente teve a oportunidade, como a gente comentou logo no início, de estudar nos Estados Unidos, em Stanford. Por outro lado, e aí foi o início, e hoje em dia, quando as pessoas comentaram do Ferdos, eu lembro bem a gente estando várias vezes com ele, inclusive uma das vezes ele esteve no Brasil, eu já estava diretora da GV, a gente jantou junto, e ele comentando, tá certo, da relevância de todo o trabalho que o Afonso tinha feito e de toda a importância do Brasília Multinationals e tudo mais. Depois, um segundo ponto, eu queria reiterar alguma coisa que a Marli comentou, que eu falei na minha posse da GV, mas é voltar um pouco atrás. Eu aprendi, a geração da minha mãe, né, nós sempre ouvimos que atrás de um grande homem há sempre uma mulher. E a gente via meu pai, Rui Leme, que teve uma brilhante trajetória, né, tanto na universidade, quanto na empresa privada, quanto no governo, foi até, imagina, presidente do Banco Central. Minha mãe lá atrás segurando os filhos e depois deslanchando na carreira dela. Minha avó, que, aliás, Reinaldo, ela era Júdice Vanzolini, não sei, imagino atrás do meu avô Vanzolini, né, que deu origem, inclusive, meu pai, a primeira cadeira que depois deu origem à engenharia de produção. E sempre a gente ouviu isso. Agora, eu acho que na minha geração, é o que você falou, Marli,
eu acho que a gente aprendeu que, ao lado de um grande homem, tem espaço para uma mulher. Eu falei isso na minha posse na diretoria da FAA, o pessoal ficou assim, olhando, e reiterei isso na minha posse na diretoria da GV. E, mais uma vez, eu reitero, o Afonso é um grande homem, porque até hoje, agora, na presidência do EIB, todos os meus colegas perguntam como é que está o Afonso, e outro dia um inglês virou e disse: o Afonso é uma das pessoas extraordinárias que eu conheço, porque ele está te apoiando o tempo todo, tá certo? Que é onde você esteja, e eu falei, e vice-versa. E eu apoiando ele em todos os projetos que a gente vai estar se envolvendo. E esse último agora, de economia digital, transformação digital, tem sido extremamente desafiador e recompensador. Mas eu queria finalizar olhando o futuro. Eu acho que o Afonso já falou da liderança da Marli, de uma liderança feminina, de uma liderança de olhar coisas novas para o departamento e de uma esperança, tá certo? Não só para a produção, quanto para a Poli, quanto para a USP. E eu queria trazer e ir mais adiante, e olhar, eu sou terceira geração, né, de professores na USP, junto meu avô, meu pai, minha mãe, né, depois na Psico, Afonso, eu, minhas irmãs, meu tio Vasolini, Paulo Vasolini, mas eu queria olhar a nova geração, e eu queria olhar a geração do André, ou seja, a quarta geração. Por quê? Porque essa quarta geração, e aqui você falou do Zancul também junto, a quarta geração está pensando coisa nova, está pensando coisas sobre inovação, está pensando coisas sobre empreendedorismo, está pensando no ligar a USP às universidades internacionais, quer dizer, está pondo não só a USP para frente, mas, na minha opinião, Brasil para frente. Eu acho que se nós temos alguma esperança, enquanto universidade e enquanto país, é essa nova geração. De modo que é com muito orgulho que eu estou aqui hoje, agradecendo muito essa homenagem para o Afonso e essa oportunidade de falar, não apenas, eu acho que em meu nome, mas em nome da família, em nome de todo mundo. Obrigadão, Marli, obrigada a todos. Obrigada, Tereza. Essa frase sua, inclusive, parafraseei algumas vezes da pós. A gente sabe que às vezes está do lado, às vezes está apoiando, às vezes está puxando, mas a figura do lado eu achei muito feliz na tua posse e muito representativa desse momento que vocês têm essa parceria de casal, mas também intelectual, né, que prevaleceu aí esse tempo. Né? Então, obrigada aí pela fala de vocês dois, muito inspiradora. A gente fez uma placa e um vídeo, e a gente tem os presentes aqui que queriam, eventualmente, também fazer pequenos depoimentos. Né? Eu estava pensando que talvez o jeito mais efetivo, né, seria a gente... Cadê a Cris? Cris, mostra a placa. Primeira placa. E a ideia, eu gostaria de abrir um pouco a palavra para as pessoas falarem rapidamente, gente, começando aí pelo professor Cardoso e professor Ivan, e aí deu vídeo, porque aí o vídeo, dependendo do time das pessoas, elas podem ir se desmobilizando, né? Mas a gente, então, aproveitaria os presentes para pequenos relatos, espero que vocês façam pequenos relatos, e enquanto isso, vou pedir para a Cris projetar a placa, né? Então, eu acho importante, a gente achou importante marcar os 50 anos para o departamento, para a USP e para a engenharia de produção, né? Acho que nesses 50 anos você ajudou a cunhar a engenharia de produção que a gente tem no Brasil, né? Então, essa é a ideia. Muito obrigado, Marli. Obrigada. Linda a placa. A placa física será entregue. Fica devendo um abraço para vocês. Pode fazer download dela? Essa é o de fashion. Entendi. Legal, obrigada, Cris. Então, passo a palavra, professor Cardoso quer começar, depois o professor Ivan, e aí depois vocês podem ir levantando a mão, que eu vou articulando aqui, quem quiser falar. Obrigado, Marli, mas eu ainda tenho um chefe aqui, que é o professor Ivan.
eu tive a honra muito grande de trabalhar com ele. Eu gostaria de ouvi-lo primeiro como deferência pela personalidade que ele representa na Escola Politécnica. Por favor, professor Ivan. Por favor, professor Ivan. Faz tempo que eu não vejo o senhor, tudo bem? Após ele falar, eu teria um prazer imenso em me manifestar. Está com o áudio desligado, professor. Não, está ligado. Está abaixo. Acho que não, estou vendo o áudio com risquinho. Continua sem áudio, professor. Quer arriscar, sair e retornar? Às vezes é algum problema na conexão. O Ivan caiu. Caiu, né? Professor Cardoso, vamos... Isso, tudo bem, não tem problema. Vamos lá. São coisas que acontecem. Eu queria comentar com vocês nos velhos tempos, quando eu era um professor que estava começando na Escola Politécnica, né? Não comecei muito depois do professor Fleury, não. Comecei alguns anos depois dele, mas eu, como um professor que estava no início de uma carreira, você começa a identificar as personalidades da Escola Politécnica. Não pude deixar de perceber a personalidade que era o professor Fleury. Junto com ele tem vários outros, mas, sem dúvida, o professor Fleury era um daqueles que se destacava, pelo menos para mim, porque eu notava que o professor Fleury estava sempre antenado com o novo. Ele sempre se falava de coisas que agora são coisas corriqueiras, mas que, na época que o professor Fleury se manifestava na congregação, que era o ambiente que eu ouvia, né? Eu notava que o professor Fleury tinha ideias completamente diferentes daquela que estava acontecendo. E, para mim, aquilo, de fato, era uma inspiração, porque eu notava que, de fato, ele estava correto, e era isso que estava ocorrendo, e era isso que já acontecia dos países do primeiro mundo. E eu percebi, pelos livros que ele fazia, pelos livros inspirados em trabalhos que ele fez no exterior. Então, de fato, eu tive o professor Fleury como, de fato, um espelho no que se refere ao comportamento de um professor universitário face ao novo. Esse foi, na minha opinião, algo que o Fleury, de fato, passou para nós. Quer dizer, eu tenho certeza, sobretudo na produção, o DNA da produção tem o nome de Afonso Fleury. Aquele DNA tem coisa. Quer dizer, se o departamento é o que é hoje, faz o que faz hoje, é porque teve a passagem do professor Fleury. Se ele não estivesse presente, esse departamento seria completamente diferente. Eu identifico isso por colegas do departamento, você inclusa, Maria, sem dúvida, né? Mas alguns mais contemporâneos, como o Salerno, você percebe que são pessoas que, de fato, estão preocupadas com o novo e como aquilo pode ajudar o ser humano. Quer dizer, e tudo isso traduzido na engenharia de produção. É algo que, de fato, é marcante e eu me sinto muito honrado de poder me manifestar nesse momento, Fleury, importante para você, também sua família, né? Essa família que tantas contribuições tem dado à universidade e, de fato, eu fico até emocionado. Eu agradeço novamente a deferência de me manifestar e parabenizo o Fleury aí pelo seu reconhecimento dessa comunidade tão importante da Escola Politécnica. Um abraço. Muito obrigado, Cardoso. Puxa vida. Olha, no coração. Professor. Professor Ivan, consegue falar agora? Acho que consigo. Opa, ótimo. Ótimo. Eu estava tentando, na tela do computador, apertar com o dedo. Vocês veem que eu sou velho, né? Então, me desculpem. Mas, sendo velho, eu também posso me repetir e
eu costumava dizer, vocês escutaram certamente dizer que eu também gostaria de ser um engenheiro de produção. E o Fleury conseguiu. Né? Eu conheço o Fleury, de certo modo, pouco, porque os nossos conjuntos têm uma interseção pequena, né? Mas, pessoalmente, eu sempre tive um grande respeito e apreciação por ele. E quero dizer aqui que tanto ele, e se posso dizer, a Maria Teresa, não têm características comuns, eles têm características incomuns. Né? E o tempo de administração minha, eu sempre encontrei no Fleury um apoio consciente, mas decidido. Isso eu tenho que lembrar. Por último, queria deixar o meu grande abraço, né, e que a gente possa se repetir isso, né, por muitas vezes, né, e pessoalmente, de preferência. Pessoalmente. Bom, muito obrigado. Ao Fleury, que é, né, polifacético, polivalente e politécnico. Grande parabéns. Tá. Até qualquer hora, pessoalmente, de preferência. Muitíssimo obrigado, Ivan. Puxa vida. Obrigada. Calma, eu estou ficando absolutamente flutuando já. Floating. Eu estou sem as mãozinhas levantadas. Tem alguém que quer dar continuidade? Eu vi que o Joaquim entrou. Tudo bem, Joaquim? Joaquim é o nosso próximo, ano que vem, hein? Vou te entregar. É verdade. Ano que vem estou fazendo 50 anos. Mas você vê que a barba dele está bem mais branca que a minha, hein? Olha o bullying. Na verdade, não pode. Mas é que você tem algum segredo aí que você não contou para a gente. Não, foi muito bom ter participado desse tempo todo com o Fleury, ele, a Maria Teresa, os filhos. A gente teve uma convivência ao longo do tempo que foi fantástica. Aprendi muita coisa com ele. E aí, na carreira Y, ele foi para a área acadêmica e eu fui para a área empresarial, aí na parte de certificação. E ele chegou a titular, chefe de departamento, alçou grandes voos. E eu fiquei lá tocando aí as minhas coisas, como se diz, cada macaco no seu galho. Com certeza. Mas acho que foi muito bom. A gente sempre se relacionou muito bem, com um respeito mútuo enorme. E só tenho a agradecer, Fleury, pela convivência com você, com a Maria Teresa, com a molecada aí. Vimos os filhos crescerem. E, assim, ano que vem eu vou fazer 50 anos também de magistério, quem diria. Tá bom, um grande abraço. Muito obrigado, Juca. Estou muito feliz de ter convivido com você esse tempo todo. Parabéns. Muito obrigado, Juca. Sentimos falta do Mel, mas está no nosso coração. É verdade, é verdade. Obrigada. Tá. O que mais gostaria de falar, senão a gente já vai para o vídeo. Não? Então, vou... Guilherme, você que vai acionar o vídeo para a gente? Isso mesmo. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Marli, Fleury? Parabéns pelos 50 anos aí de engenharia de produção. Eu vou abrir aqui minha tela. Só um minutinho. Pode já iniciar o vídeo, né? Já, pode sim. Show. Vocês estão conseguindo ver? Já entrou. Beleza. Acho que está carregando. Bom, falar
sobre o Fleury, sobre 50 anos de Fleury, dedicação do Fleury à USP, é muito gratificante. Primeiro, porque eu aprendi organização do trabalho, lá ainda quando eu era uma aluna de engenharia de produção, com o Fleury, né? A gente, o primeiro contato com essa questão da organização do trabalho foi com o grupo de pesquisa que ele sempre liderou na área de organização, né? Que estuda até hoje. Depois ele avançou para a internacionalização, mas a questão da organização do trabalho, a primeira vez que eu ouvi falar de sociotécnica foi no livro, né? E eu lembro que essa lente teórica da sociotécnica, até hoje, é fundamental para a gente entender as transformações, né? Que a engenharia de produção está sofrendo. Então, não só ele fez parte lá da formação do background, mas como é muito presente na discussão até hoje, que ele sempre busca também, né? Eu acho que uma coisa bacana numa carreira longeva de contribuição, né? Você continuar contribuindo por 5 décadas, né? Essa curiosidade e essa vontade de entender, né, como a engenharia de produção se transforma, né? Hoje a gente vive o desafio da transformação digital, o desafio, né, dessa estrutura muito mais de uma lógica industrial, né, muito mais fluida, né, em que a gente tem todo esse ecossistema de inovação funcionando, né. Então, ele se manteve atual, né, por essas 5 décadas e a gente, ajuda aí a gente a pensar em engenharia de produção, tem sido fundamental aí na nova discussão do departamento, das novas áreas, né. Então, são 5 décadas de contribuição e ele continua absolutamente no estado da arte, né. Então, é uma inspiração para quem estuda, para quem pesquisa a área de engenharia de produção e uma referência, né? Então, acho que essa é a primeira contribuição dele como um teórico da área que contribui e tem um papel importante aí na academia, na área de engenharia de produção. Para o departamento, né, desde que eu entrei no departamento, ele foi chefe por várias gestões, né, ele tem o dedo dele ali na graduação, na pesquisa, na extensão, né, sempre uma atuação ali do diálogo, né, da troca, né, então acho que isso vale muito comentar, acho que todo mundo que teve a oportunidade de interagir com o Fleury sabe que ele é do diálogo, da discussão, da troca, procurando aí tirar contribuição de maneira bastante efetiva. Então, acho que, de maneira geral, a gente tem aí uma contribuição de 5 décadas para o departamento absolutamente relevante. Quantas pessoas ele formou, que ele tocou a carreira, que ele orientou. Só de orientação no departamento, ele tem vários docentes, né? Tem aí a Márcia, que já se aposentou, tem o Salerno, tem o Davi, tem os Ilgovices, tem o Roberto Marques, tem uma série de pessoas que foram orientadas do Fleury, que estão não só no nosso departamento, né, onde a área de tecnologia, trabalho e organização que ele criou lá atrás e que agora está nessa fase de mutação e ele está ajudando a desenhar, né, tanto esse grupo que se formou naquela época, como em várias outras escolas de engenharia que a gente tem professores que foram formados pelo Fleury. Então, acho que esse é um legado, né, não só do que ele construiu como teoria, mas o que ele orientou e que reverberou, né? Então, acho uma carreira muito bonita, muito inspiradora. Quero chegar lá nas 5 décadas igual, contribuindo, atual, né? E vendo meus orientados também aí, ajudando na engenharia de produção. Que coisa bonita e que carreira inspiradora. Parabéns, Fleury. Obrigada por estar com a gente por 5 décadas. Tudo de bom. Mais 5. Caro Fleury, queria mandar um abraço afetuoso nesse momento em que você completa 50 anos, 5 décadas, meio século de contribuição notável, incrível para a construção, consolidação, florescimento, prosperidade do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Tantos alunos passaram por você, tantas pessoas você iluminou, e me cabe, em primeiro lugar, te agradecer como colega, em segundo lugar, dizer que tenho o privilégio de contigo conviver praticamente ao longo desse período. Fomos recém-formados da Poli, você em Naval, eu em Engenharia Química, nos encontramos na época de pós-graduação, trabalhamos juntos no SENEC, Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores, convidados pelo saudoso professor Henrique Silveira de Almeida. Entrei mais adiante no Núcleo de Política e Gestão Tecnológica, do qual você é um dos cofundadores,
núcleo esse importante, um dos mais longevos da universidade, que articula a poliprodução com a FEA e depois com outros departamentos. Fomos vizinhos no Butantã, ficamos muito próximos, Rochelle, eu, você, Maria Tereza. Conheci teus filhos quando pequenos, acompanhei o crescimento e sou muito orgulhoso também de ter um deles, o André, como colega de departamento. Enfim, é uma vida em conjunto e que nos levou a nos tratarmos de compadres. Então, compadre Fleury, te desejo muita saúde, te desejo felicidades, continuidade da notável produção intelectual que você vem mantendo, alegria com a tua família e carinho de todo mundo que te aprecia. Olá, estou aqui para prestar uma justa homenagem ao grande amigo e colega professor Afonso Fleury pela sua grande dedicação ao Departamento da Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, uma grande contribuição para a engenharia de produção do Brasil e testemunhar que, na realidade, o professor Fleury foi uma liderança acadêmica fundamental para toda a história do Departamento de Engenharia de Produção. A minha história, em particular, né, o meu relacionamento acadêmico e de pesquisa com o professor Fleury, se inicia lá no final dos anos 80, não sei se ele se lembra, não sei se você, professor Fleury, se lembra, num episódio, né, cruzando com você nos corredores da Faculdade de Economia e Administração, da FEA, USP, onde eu iniciei alguns créditos, algumas disciplinas de doutorado, você já o conhecia de outros encontros acadêmicos, né? Você me convidou para conhecer o programa de doutorado da Engenharia de Produção, né? E logo em seguida aceitei, transferindo os créditos feitos lá na FEA para o programa de doutorado do PRO. Éramos 3 apenas, né, no início do programa de doutorado do PRO. Logo em seguida vieram outros convites para participar de projetos de pesquisa coordenados pelo professor Fleury, o que me deu um grande orgulho. Na verdade, foi o meu início na vida de pesquisador e, em seguida, também uma oportunidade para ocupar uma vaga de professor no Departamento de Engenharia de Produção e tomei uma decisão muito importante e muito difícil para mim, né, pessoalmente, que foi me transferir como professor da USP, da Escola de Engenharia de São Carlos, para o Departamento de Engenharia de Produção da Poli. De lá para cá, foram inúmeras oportunidades de participação em projetos de pesquisa, participação conjunta com o professor Fleury, sempre sobre a liderança acadêmica e de grande pesquisador renomado internacionalmente, que era o professor Fleury, que é ainda até os dias de hoje o professor Fleury, e para mim foi um grande orgulho. Além disso, é importante sinalizar que o início da minha participação também na Fundação Vanzolini se deve ao professor Fleury, que me convidou logo também no final dos anos 80 a participar como professor de uma disciplina do CEAI, do famoso CEAI, e de lá para cá outras inúmeras oportunidades de participação em projetos, em conjunto com o professor Fleury, e aí, de lá para cá, toda a história sinaliza, né, a grande importância de liderança acadêmica singular que o professor Fleury desenvolveu ao longo do tempo. Professor Fleury, um forte abraço, muita saúde, longa vida e grande sucesso ao longo dos próximos tempos. Meu forte abraço. Como parte deste evento em homenagem ao professor Fleury, eu queria lembrar um pouco uma das frentes de pesquisa, de atividades que o professor Fleury fomentou ao longo da sua carreira no Departamento de Engenharia de Produção. Ele é uma pessoa fundamental para se pensar em engenharia de produção no Brasil, em particular, no meu caso, que fiz a Poli e fiz a matéria dele final dos anos 70, e depois, sendo orientado dele, fiz um trabalho de formatura sobre a organização do trabalho na COSIPA, numa indústria siderúrgica. Aquele momento, para mim, foi fundamental na minha carreira e também marcou, acho que, um momento muito legal para mim, para colegas como Mauro Zibovicius, Mário Salerno, Fábio Zamberlan, todos nós, orientados pelo professor Fleury no nosso trabalho de formatura, que em todos esses trabalhos de formatura, mais alguns colegas meus no departamento, mais uma dupla, o Antônio Luiz e o Sérgio Shiozawa, nós conseguimos fomentar, através da liderança do Fleury, uma parceria com o Diese, numa época difícil, numa época em que isso era uma coisa nova e muito significativa do ponto de vista do que a gente estava vivendo ainda naquela época, na época de ditadura,
no Brasil, que foi estudar o trabalho. Foi estudar o trabalho nas organizações, com apoio dos sindicatos de trabalhadores. Então, fizemos trabalhos, esse grupo fez um trabalho não só na COSIPA, elaborado por mim e pelo Mauro, mas também um trabalho no setor bancário, mais um outro trabalho que estudou a questão da produtividade, tudo isso com apoio do Diese, em particular do nosso muito querido e falecido Walter Barelli, que foi uma figura muito legal, muito interessante e que deu muito valor à engenharia de produção, atuando nessa área do trabalho. E todos nós, sob a liderança do professor Fleury nessa época, conseguimos oferecer resultados, eu acho, muito interessantes e inovadores para aquele momento. Esses resultados foram consolidados no livro, o famoso Livro Azul. O pessoal dessa época e muita gente depois que milita na engenharia de produção, que dá aula, que pesquisa, conhece esse livro como Livro Azul, que é uma coletânea dos trabalhos que fizemos. Então, esse Livro Azul, que teve a colaboração não só aqui de pesquisadores, professores da USP de São Paulo, mas também uma parceria com um grupo lá do Rio, liderado pelo Newton Vargas. Foi um marco muito importante e acho que abriu frentes, formou professores, alguns deles, como eu, estamos hoje no departamento, temos uma trajetória aí criada pelo Fleury, estimulada pelo Fleury, um grupo de professores nessa época e muitos outros que vieram depois, hoje em várias universidades importantes no Brasil e alguns até fora do Brasil, tiveram o apoio, o empurrão do Fleury. Então, acho que um dos principais méritos do Fleury foi essa visão que ele sempre teve, essa vontade que ele sempre teve de formar gente, de estimular pessoas a entrarem em novas áreas, criarem trajetórias acadêmicas. Acho que esse é um mérito indiscutível e eu sou uma prova disso, para o bem e para o mal, tudo que eu fiz, todos os pontos eu acho que eu consegui atingir na minha vida, do ponto de vista acadêmico, tem de alguma forma a inspiração do Fleury nesse tempo todo. Esse é o depoimento que eu queria dar. Muito obrigado. Minha história com o Fleury, com Afonso Fleury, é muito simples. Sem o Fleury eu não teria feito carreira em engenharia de produção. Bom, vamos lá. Eu fiz graduação em engenharia de produção na Poli entre 1975 e 1979. E no meio disso eu fiz vestibular para física e eu queria estudar física quântica. E aí, na grade curricular, tinha o curso do Fleury, que o Fleury ministrava, na época chamava-se Administração e Organização. E fazendo a disciplina do Fleury, eu larguei a física e resolvi continuar com produção. O Fleury sempre me bancou, desde o trabalho de formatura, que é um trabalho, digamos, não convencional, foi feito numa organização não empresarial, em dupla, capa mole, que deu uma competição com a biblioteca, né? E aí eu fui conhecendo um pouco melhor o trabalho do Fleury, que talvez seja um dos maiores intelectuais brasileiros em engenharia, porque ele criou uma teoria, né? Ele não só criou categorias, ele criou uma teoria em organização do trabalho, que tem o nome aí de rotinização, o nome que ele dá. Bom, aí eu fui fazer mestrado na COP, Fleury depois foi da minha banca, e na volta, quer dizer, ainda não tinha defendido, mas acabou a bolsa, eu encontro o Fleury meio que por acaso, e ele me convida para participar de uma pesquisa sobre organização do trabalho e capacitação tecnológica em indústrias de bens de capital por encomenda. Isso viabilizou eu continuar trabalhando com engenharia, com pesquisa. Na época, eu fazia teatro, eu ganhava dinheiro com teatro. Então, minha dúvida é se eu ia ser profissional de teatro ou de pesquisa, certo? E com esse convite, eu acabei aprendendo a fazer entrevista, aprendendo a fazer roteiros, e eu consegui me manter enquanto, digamos, terminava o mestrado e assim por diante, né? Depois, eu fiz doutorado, com o Fleury foi meu orientador, fiz o concurso aqui na produção e virei docente, né? Acho que duas coisas eu ainda queria falar. Eu estava afastado, né? Eu fui diretor do IPES, do Pesquisa Econômica Aplicada, e depois diretor da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Fleury me telefona dizendo o seguinte: vai ter concurso para titular no departamento. Eu falei, não, mas eu estou afastado, não faz sentido. Eu falei, não, faz todo sentido. Você quer voltar para o departamento ou não? Eu falei, sim, eu vou voltar. Então, você fazer o concurso sinaliza que você vai voltar. E aí eu fiz o concurso e acabei passando, né? Eu acabei virando titular nesse concurso, que eu não faria se o Fleury não tivesse levantado os argumentos para que eu fizesse. Depois, quando eu fui chefe do departamento, teve a comemoração de 50 anos do departamento e o Fleury coordenou todo o levantamento histórico do departamento, que deu um livro. Onde está o livro? Esse aqui, ó. Desse livro, que foi basicamente uma obra organizada pelo
Fleury. Bom, o Fleury sempre está evoluindo. Interorganizacional, internacionalização de empresas multinacionais brasileiras, digitalização das organizações. Parabéns, Fleury, e muito obrigado pelo que você fez pela minha carreira. Nesta homenagem ao professor Fleury, quero falar de 3 aspectos que sempre me chamaram a atenção desde que o conheci em 1994. Primeiro, o professor, instigador, o professor que faz os alunos crescerem a partir do questionamento. Segundo, o grande pesquisador, a referência em pesquisa para o nosso departamento. Um pesquisador curioso, um pesquisador apaixonado, mas, acima de tudo, um pesquisador que conhece os caminhos da construção da pesquisa séria. Em terceiro lugar, a pessoa, o colega, o ser humano maravilhoso, aquele homem gentil e, acima de tudo, muito, muito, muito nobre. Muito obrigado, parabéns, professor Fleury. O professor Fleury foi meu professor na graduação, na engenharia de produção. Foi meu orientador de mestrado e doutorado. E quando surgiu uma vaga para ser docente no departamento, foi ele que me incentivou a prestar o concurso. Portanto, toda a minha carreira acadêmica eu devo ao professor Fleury. Eu lembro que quando a gente estava na pós-graduação, nós chegávamos às reuniões de orientação com pensamentos extremamente complexos, de tanta pesquisa feita. E o que ele fazia era uma faxina na nossa cabeça. Ele conseguia tirar o que era circunstancial e deixar apenas o que era essencial. Às vezes a gente chegava para ele como se fosse mostrando um pavão cheio de penas, e ele olhava, analisava e falava: olha, deixa esse pavão para o lado e fica apenas com esse franguinho aqui, e já está ótimo. Ele tinha essa capacidade de chegar à essência de um estudo. Uma das características do professor Fleury é que ele é extremamente atencioso com as pessoas. Seja um pesquisador internacional, ou seja um auxiliar administrativo na escola. Ele tratava os dois com a mesma deferência, com a mesma atenção. E além disso, ele sabia exigir quando era necessário. Então, eu não poderia deixar de dar esse testemunho da contribuição do professor Fleury à pesquisa, ao departamento e ao legado que ele deixou para nós. Para o Fleury Sensei, gostaria de felicitá-lo por ter atingido esta notável marca de 50 anos de grande dedicação ao Departamento de Engenharia de Produção da Poli. Eu pude acompanhar parte desta jornada, né? Primeiramente como seu aluno de graduação há 38 anos atrás, né? Depois como seu orientando de mestrado e como docente do PRO. Eu ingressei no PRO numa época em que ainda era possível iniciar como auxiliar de ensino MS1, ou seja, ainda jovem e com projeto de vida em aberto. E tive muitas dúvidas se continuaria na carreira acadêmica e, caso sim, se permaneceria como docente de tempo integral, o que exigiria um vínculo muito maior com a universidade. Numa época em que a maioria do corpo docente mais experiente do PRO não era de dedicação em tempo integral, você foi uma das pessoas que mais me serviram de referência e inspiração para eu criar a convicção de que sim, valeria a pena dar prosseguimento à carreira acadêmica com dedicação de tempo integral, e assim optei. E uma vez feita a opção, sempre pude contar com seu apoio e travar preciosas discussões acadêmicas que muitas vezes me fizeram mergulhar em momentos de Hansei. Hansei, em japonês, significa reflexão. Obrigado, portanto, pelos muitos exercícios valiosos de Hansei que você me provocou. E aproveito esta oportunidade para não falar apenas de assuntos acadêmicos. Gostaria de resgatar um episódio inesquecível. Todo mundo guarda em sua memória algumas refeições memoráveis. E sabe qual é uma das que eu guardo com mais carinho? Foi aquela feijoada que você e a Maria Tereza conseguiram preparar no apartamento do International House e que ficaram hospedados lá em Tóquio. Aquilo, para mim, foi uma delícia de comida, né?
mas também me serviu uma grande lição de flexibilidade, capacidade de improvisação e maximização de resultados com recursos escassos. Engenharia de produção na prática, né? Bom, então, eu te agradeço por este e muitos outros episódios de aprendizagem agradável, convívio acadêmico que você me proporcionou e finalizo desejando a você muita saúde e vida longa. Genial. Professor, muito feliz de poder participar dessa homenagem. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer muito todas as oportunidades que o senhor me deu ao longo desses anos, desde a disciplina de metodologia, a IDS, as experiências internacionais, me abrir esse espaço e me mostrar o quanto isso é importante, né? Então, eu acho que, com certeza, isso foi inspirador e continua sendo. A outra coisa é essa questão de lidar com os alunos e de inspirar os alunos, né? Fazer esse trabalho de inspiração dos alunos, e ensinar, e motivar, e oferecer oportunidades. Então, isso, você me ofereceu todas essas oportunidades, e eu hoje também tento fazer esse trabalho junto aos meus alunos agora. Então, eu acho que essa é uma missão incrível, que eu gosto muito, me identifico muito, né? E você foi importante, que sempre me serviu de inspiração e continua servindo, né? Então, muito obrigada, só tenho que agradecer. Gostaria de deixar aqui minha homenagem ao professor Fleury e dizer da minha admiração pela sua carreira, pela sua trajetória. A gente teve a oportunidade de conviver mais no ano passado, no ambiente virtual, que foi onde eu pude dividir a disciplina da graduação com o professor. E foi de muito aprendizado para mim, sem dúvida para os alunos, mas para mim que estou mais no início da carreira acadêmica, poder ver a condução com maestria, mesmo num ambiente tão diverso, aulas ricas, com temas atuais, articulados, e muito preocupado com o aprendizado individual de cada aluno, o desenvolvimento da capacidade crítica e de competências que são relevantes para o futuro desses alunos. Então, parabéns, professor Fleury, pela sua trajetória, muito obrigado pela oportunidade e por todo o aprendizado aí nos últimos anos. Parabéns. O professor Fleury é uma das pessoas que mais contribuiu para o desenvolvimento da engenharia de produção no Brasil, tanto que a BEPRO, reconhecendo essa contribuição, em 1991, quando fez a primeira indicação institucional para representantes da área na CAPES e CNPq, incluiu o nome do professor Fleury entre os indicados. Em 2011, ele recebeu menção honrosa bipriana por sua participação no desenvolvimento da engenharia de produção no Brasil, e em 2021 nos brindou com uma palestra no ENEGEP. Então, em nome da BEPRO, agradeço ao professor Fleury por sua contribuição com a BEPRO e com o desenvolvimento da engenharia de produção no Brasil, e parabéns pelos 50 anos de docência na USP. 50 anos. Há muito que celebrar. E muito o que dizer sobre o professor Afonso Fleury. O professor Fleury foi muito importante na minha formação e na minha carreira profissional. Tenho muito orgulho de ter sido seu orientado. De fato, foi uma grande honra para mim. Com ele eu aprendi não apenas a conduzir uma pesquisa, mas a orientar, a ver criticamente os problemas, a me ater no que é essencial. Ele me conduziu pelos primeiros passos da engenharia de produção, me abriu portas e até hoje é um grande incentivador, em quem continua a me inspirar. Parabéns ao Departamento de Engenharia de Produção da Poli por ter acolhido e guardado esse excepcional professor, pesquisador, líder e ser humano. Na verdade, não só o departamento, a Escola Politécnica e a USP estão em júbilo, mas toda a nossa área no Brasil e no exterior. Como ex-presidente imediato, fui incumbido em nome do professor Helder Gomes Costa e de toda a diretoria de representar a ANPEPRO, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Pesquisa e Engenharia de Produção, e saudar o professor Fleury pela significativa contribuição dada à engenharia de produção, ressaltando que Fleury foi o segundo homenageado com o prêmio ANPEPRO, em 2015. Não tenho como retribuir tamanho exemplo,
apoio e incentivo na minha caminhada. Mas, pelo menos, posso deixar o meu muito obrigado, Fleury. Que venham muitos mais anos da sua participação entre nós. Viva o Fleury! Oi, pessoal. Fico muito honrado em poder fazer parte dessa celebração, da comemoração dos 50 anos do professor Afonso Fleury, junto ao Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. O professor Fleury tem uma trajetória bastante marcante nesse departamento, que eu pude acompanhar também ao longo desses últimos 50 anos, e que contribuiu de sobremaneira, né, desde os aspectos mais internos até os mais externos possíveis, entre os quais sempre vale destacar todas as experiências internacionais, todas as conexões, todas as vivências e todas as parcerias que o professor foi capaz de potencializar, estabelecer e potencializar nesse período todo. Então, eu fico muito honrado de fazer parte dessa família especial e tradicional da engenharia de produção e desejo os melhores votos e parabenizo de coração o meu pai por tudo isso que ele foi capaz de construir nesses 50 anos. Queria aproveitar e agradecer também a Cristiane, que fez o vídeo, viu, Fleury, e o Guilherme, que ajudou, aí que foram coletar os depoimentos, editaram, né? Então, queria agradecer os dois aí pelo apoio. Palavra sua. Não, só queria dizer, chega aquele momento que você fala, não tenho palavras. Eu não sei, porque foi tão comovente que, olha, ultrapassou qualquer expectativa. Eu realmente não acho que foi tudo isso que vocês falaram, mas eu vou me esforçar para melhorar um pouco e atingir as metas que vocês estabeleceram. Olha, foi incrível, incrível. Agradeço muito, mais uma vez, a todo mundo que montou e de alguma forma, participou desse momento mágico para mim. Absolutamente mágico. Muito obrigado. Obrigada, Fleury. Parabéns. Nós temos duas mãozinhas levantadas, a do Joaquim e a do Hugo. Bom, pessoal, eu só queria dizer que tem uma pessoa aqui que também participou dessa vida toda, junto com o Fleury, com a Maria Tereza. Ela queria também dar os parabéns para o Fleury. Está aqui. Parabéns, Fleury. Bom, Célia. Maria Tereza, prazer em vê-los, gente. Parabéns, Fleury. Obrigada, Deixou um Célia. legado aí tanto, né? Obrigada, Célia. Que bom. Ano que vem é você que está na Berlim. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Hugo, te colocar de última hora, você me coloca. Queria só dar os parabéns aí para o Fleury, né? É ótimo ver você aí, ver também a Maria Tereza, depois de tanto tempo aí com essa história de pandemia. Diferente de muitas pessoas que falaram aqui, não tive um vínculo acadêmico direto contigo, né? Você não me orientou no mestrado ou doutorado, mas por 30 anos eu fiquei te acompanhando aí, a gente trabalhou junto várias vezes no departamento e na escola, né? E então, o que eu queria dizer, não vou repetir o que as outras pessoas disseram, mas é só forçar o carinho, a amizade que a gente tem, que já tem mais de 30 anos, né? Contigo e com a Tereza. Obrigada, Hugo. A Genor. O brother está aí? Lógico, não poderia deixar de estar, né? Então, eu tenho uma vantagem em cima de vocês, porque se o convívio de vocês é de 5 décadas, o meu é de 7, né? Então, eu só queria deixar registrado, tá certo, o grande orgulho, né, da família, tá certo? Eu lembro que há 10 anos atrás a gente teve uma homenagem de 40 anos do Afonso, a gente ainda tinha nosso irmão mais novo e minha mãe presentes, tá certo? Mas pelo menos sobrei eu, né, nessa história. Então, eu queria dar um enorme abraço, né, mostrar, transmitir, tá certo, o orgulho, né, por esse irmão fantástico e, logicamente, pela Tereza também, tá certo? Que o nosso convívio também é bem maior que de 50 anos, né, Tereza?
e desejar tudo de bom para eles, tá? Obrigada, Januário. Carlos Cardoso, acho que até te pulei viu, Carlos? Desculpa, depois que eu abri a lista aqui, que eu vi que pulei. Não, mas sem problema. Não, só para agradecer ao colega Fleury por ter tido a honra de assistir, né, a esse momento, uma apresentação única, né? O Fleury, resumidamente, foi meu colega de turma, só que eu fiz projeto, né? Mas depois eu tive aula também com o Rui Leme, de economia, né? Então, e aí ele teve um tempo na Ródia, né? Naquela época a gente não interagiu muito, estávamos em áreas diferentes, mas sempre tivemos contato, tanto com a Tereza, com o Fleury, grupos de discussões que a gente fazia um tempo na Ródia à noite, para falar um pouco de tendências, de novos livros, etc. Foram muito ricos, né? Recentemente ele escreveu, nós fizemos um livro da Ródia, né? E tivemos a satisfação de ter o endorsement da Tereza e do Fleury no livro, né? Então, isso, resumidamente, aí a gente mantém até hoje, graças a Deus, como lifelong learners, que a gente procura ser, e eternos trainees, né? A gente mantém aí sempre ricos momentos de contato. Até eu fiquei com uma dúvida, o Francisquini, ele não fez um trabalho de mestrado com o case da Ródia? Foi você, Paulo? Não sei se ele ainda está aí. Me parece que ele fez um trabalho na época, por sugestão até do Fleury, que foi muito legal essa interação com ele. Então, resumindo aqui, abraço, felicidades aí, que outros daqui um pouco também façam os seus 50 anos de produção, né? Que eu vejo que a escola é de gente longeva, né? Abração. Obrigada, Carlos. Passar, então, a palavra para o Salerno. Salerno. Só para bater o ponto aqui mais uma vez. O Fleury falou que é muitas loas, então vou fazer uma crítica. No meio desse monte de santistas, você foi virar palmeirense, Fleury. Pelo amor de Deus. Podia ter escolhido um caminho melhor. Bom, para fechar rapidinho... Agora é corintiana. Mas isso é a degeneração da sociedade brasileira, essa é uma outra coisa. Ô Fleury, é muita honra estar aqui participando. 50 anos que eu fiz parte, pedaço deles, né? Foi, assim, super legal, né? Então vamos ver o que vem para frente aí. Parabéns. Obrigada, Mário. Amato, quer falar? Amato, você estava com a mão levantada, você abaixou? Não abaixei não, o microfone estava fechado. Não, só para expressar aqui um sentimento, né, de muita emoção por esse evento. Parabéns, Marli, e muito mais do que justo a toda a vida, a toda a carreira do professor Afonso Fleury e do amigo e do colega com quem tive o máximo prazer de conviver e continuo convivendo. Ansioso para poder voltar a encontrá-lo pessoalmente aí e dar um abraço merecido. Por enquanto, um abraço virtual, Fleury. Parabéns. Obrigada. Obrigada. O Clóvis levantou a mão. Gostaria de aproveitar a ocasião e parabenizar também o professor Fleury, agradecer todo o tempo de dedicação que ele teve para o departamento, para a engenharia de produção, e sintetizar a imagem que ele deixa, para mim, de forma muito marcante para a engenharia de produção do país, que é, professor Fleury, o futuro presente. Desde quando eu tive disciplina com ele, no final da década de 70, as coisas que ele já trazia para nós estão hoje muito presentes ainda. Naquela época, a gente poderia falar, então, que era o futuro, e o futuro está acontecendo ainda.
e esse futuro se tornou o presente nosso e ainda vai continuar por muito tempo. Particularmente, organização sociotécnica do trabalho foi o tema que ele nos trouxe e permanece tão rico, tão necessário hoje em dia. E presente porque, além de muito atualizado, muito atuante, ele está presente no departamento, ele está presente na nossa atividade diária. Professor Fleury, muito obrigado por tudo, parabéns novamente, o futuro presente, é isso aí. Um abraço, boa sorte, saúde, tudo de bom. Obrigada, Clóvis. A gente agora não tem mais inscritos e a gente, então, vai para o encerramento aí dessa homenagem. Queria agradecer muito a presença de todos, né? A participação, os depoimentos, né? Tudo que a gente... eu acho super importante a gente fazer esse trabalho de resgate, é uma preocupação nossa. Acho que a escola concorda, né? Hoje a escola tem muitos professores sêniores, sem os quais a gente manter a qualidade do ensino seria muito difícil. Essa colaboração dos professores sêniores tem sido vital para a escola e do professor Fleury para o departamento. Acho que ficou claro que não tem... foi, de fato, única e continua sendo muito relevante, muito importante para a gente. Então, era essa a ideia da homenagem. Não sei se o Fleury gostaria de falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Tereza, eu não sei se o Fleury caiu, Tereza. Eu não sei também, olha, mas super obrigada. E, Marli, foi uma homenagem linda e estamos todo mundo muito comovidos. Obrigada. Obrigada, Tereza. Foi ótimo ter você aqui presente. Todos vocês, agradeço muito a colaboração de todo mundo nessa homenagem. E tem mais. Né? Tem mais, ano que vem tem o Joaquim. E a gente espera ainda fazer assim, alguma coisa de homenagem aos... Eu acho que ainda entrou meio... Acho que ele caiu e voltou agora rápido. Ah, que bom. Fleury? O computador quer administrar a minha participação, então ele desliga, liga, etc. Bom, mas eu acho que a Marli já está encerrando e agradecendo. Obrigada por tudo, Marli, e um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer contar com vocês. Obrigada, e obrigada, Reinaldo. Conto com vocês o ano que vem, hein? Joaquim. Vai Tchau. ter mais no discurso.